Governo deve subsidiar produtores de arroz. Isso e muito mais aqui no nosso Morning Call, dia 23/10 de 2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Bom dia a todos. Mais um Morning Call. Vamos lá, então. Informações práticas aqui para o seu dia, para começar bem o dia. Bom, como eu disse, né, o governo federal então anunciou um pacote de 300 milhões de reais para apoiar produtores de arroz. Tá? Isso daí seria então uma resposta a uma queda expressiva nos preços desse cereal, né, que estão abaixo dos custos de produção. Tá? Então, tem também a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, né, que vai antecipar então alguns recursos que originalmente seriam previstos para 2026. E aí, no caso também, vamos ter a expectativa é movimentar 630 mil toneladas do cereal, de arroz, sendo 500 mil toneladas por meio de programas de subvenção e 130 mil toneladas por compras governamentais, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar tudo isso, né? Da onde vai sair mais esse dinheiro, enfim. Ontem, inclusive, os mercados internacionais foram um dia mais de queda, né, pressionados então pela intensificação das preocupações das tensões entre Washington e Pequim, China e Estados Unidos. O índice Dow Jones recuou 0,71%, o S&P 500 0,53% e a Nasdaq perdeu 0,93%. Aqui no Ibovespa ignorou aí esses dados ruins e subiu. O pregão ontem foi de alta de 0,55% aos 144.873 pontos e foi impulsionado pelas ações de Vale e Petrobras, que já falamos sobre isso, né, o porquê elas subiram e devem continuar subindo talvez um pouco mais hoje e também pelo desempenho dos grandes bancos que contribuíram para o movimento de alta. Em geral, isso que puxou a bolsa para cima ontem. Bom, os destaques de altas ficaram com Vamos 5,48, Auren 3,82 e os destaques de queda ficaram com Açaí 7,08 de queda e CA 2,92, tá bom? E aí, a gente entra já no dia de hoje, né? Os índices futuros operam mistos na quinta-feira. Os investidores, então, não dirigindo, perdão, digerindo uma série de resultados, incluindo os resultados de Tesla e de IBM, que já fazem parte ali das sete magníficas, né? Também as notícias que contribuíram ontem para a Petrobras em relação ao Donald Trump, impondo sanções às duas maiores petroleiras da Rússia. Então, vamos lá, né? A Tesla viu suas ações caírem 3% aos resultados mistos no terceiro trimestre. Já a IBM caiu cerca de 6%, mesmo com superando as estimativas de Wall Street em vários aspectos e reportando uma receita de software em linha. Mesmo assim, as ações caíram. No front comercial, então, como eu disse, né? Trump anunciou na noite de quarta-feira, ontem, então, próximo do seu encontro, que o seu encontro com o Xi Jinping está próximo, está agendado e alivia alguns temores sobre a relação Estados Unidos e China. Mas, porém, em contrapartida, o Scott Bassett afirmou que a Casa Branca está considerando planos de restringir exportações de softwares americanos para a China. O negócio está feio. Bom, investidores também, seguindo ainda no continente norte-americano, os investidores também se preparam para a divulgação do CPI de setembro, que a divulgação foi adiada então para sexta-feira devido à paralisação aí do governo americano. Bom, mercados futuros então hoje nos Estados Unidos, Dow Jones 0,10%, S&P futuro 0,14%, o Dow Jones negativo,
o S&P 500 positivo e a Nasdaq opera também em alta de 0,21%. Lá pela Ásia, então, os mercados fecharam majoritariamente em queda, acompanhando então o movimento negativo de Wall Street de ontem, né, e em meio também às preocupações que são inerentes do momento agora, China, Estados Unidos, a relação entre as duas maiores economias do mundo. O sentimento piorou, inclusive, depois da Reuters, né, uma revista famosa, né, no portal de notícias famoso, informar na quarta-feira que a questão dos softwares aí realmente existe, né? Então isso acabou trazendo aí mais preocupações. Na Coreia do Sul, inclusive, o índice KOSPI chegou a renovar máxima histórica, mas depois também reverteu os ganhos e terminou em queda após o Banco Central decidir manter a taxa de juros básica por lá em 2,5%, embora isso também fosse amplamente esperado pelo mercado, tá? Tendo no Japão, na China, 0,22% alta, Nikkei Japão 1,35% de queda, em Hong Kong 0,72% para cima, Índia também 0,57% para cima e Austrália 0,03%, próximo do 0 a 0, com sinal positivo. Europa, os mercados operam em alta no dia de hoje, com exceção da Alemanha, enquanto os investidores aguardam então uma nova rodada aí de resultados de grandes empresas, poder citar aqui algumas delas, né, como Kering, Unilever, Dassault Systems, Lloyds Bank, enfim, tem bastante coisa hoje no radar e divulgam então os seus números para o terceiro trimestre. Estoque 600, então, lá na Europa opera em alta 0,21%, Alemanha, a única que está em queda no momento, 0,13%, Reino Unido 0,14%, França 0,41% e a Itália 0,52%. E aí, o que ajudou ontem a puxar a bolsa aqui no nosso Brasilzão foi o preço do petróleo. Evidentemente, o petróleo sobe também agora mais de 3% depois de já ter subido forte na sessão anterior, né? Depois das imposições de novas sanções pelo governo Trump a empresas de petróleo da Rússia, no caso a Rosneft e a Lukoil. O governo citou a falta de compromisso sério de Moscou em um processo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, né? Então, o Ocidente vem pressionando com sanções econômicas, tentando, né, fazer pressões econômicas como uma forma de tentar sufocar ali os esforços de guerra da Rússia. Infelizmente, não vem funcionando. Enfim, é uma pena. E isso trouxe, então, ontem e deve puxar hoje ainda também um pouco o preço do petróleo para cima. Nesse momento, o petróleo Brent, que é referência inclusive para a Petrobras, sobe 4,03%, cotado a 65 dólares e 11 centavos o barril. E também o minério de ferro, da nossa querida Vale, fecharam em alta, impulsionados inclusive pela esperança, e uma esperança, tá? De estímulos do governo da China, no caso de Pequim, para a questão do aço também, e dados otimistas sobre o minério, né? Então fechou negociado no dia de ontem lá na Bolsa de Dalian, cotado 0,39% de alta o minério de ferro. E para finalizar, de fato, o Bitcoin, então, sobe agora 1,32%, cotado aos 109.486 dólares, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Claro, peço que se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, comenta o vídeo, e é isso aí. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um abraço, tchau!